Como o livro do Apocalipse pode nos ajudar a entendermos o processo da salvação. É o que nós vamos ver no estudo de hoje. É agora, no ar, Escola Bíblica. Olá! Estamos juntos mais uma vez, começando mais um programa Escola Bíblica, formando alunos através da Bíblia. Privilégio ter a sua companhia, obrigado a você que acompanha a gente. Olha, não esqueça que no Escola Bíblica nós desejamos compartilhar a mensagem da Bíblia, ensinar a Bíblia e também aqui no Escola Bíblica nós distribuímos o nosso material didático. É isso mesmo. Lembrando a você que você pode fazer contato com a gente, mandando o nosso recadinho para o nosso WhatsApp. Isso mesmo, peça o nosso material, é o 12 982 44 44 49. Você vai receber um link e aí você vai escolher o guia de estudos. Também você pode acessar o nosso site, que é o novotempo.com/escola bíblica. Lembrando que você pode pedir um material didático, nosso material físico, né? Ou você pode pode baixar o PDF, que vai estar aí. Não esqueça, você pode... tem o QR Code também? É? Vamos colocar QR Code? Isso, está ali. Vai aparecer o QR Code para... Está aqui, ó. Como é que você faz? É simples, só você pegar o seu celular, né? Pega o seu celular, coloca em câmera, vamos colocar em câmera, isso, e aí você aproxima no QR Code, que está ali, vou olhar para essa tela aqui, se aproxima aqui, né? Eu estou fazendo o contrário aqui, aproxima o QR Code ali, tá vendo esse cantinho aqui? Parece um monte de bichinho ali, aí vai aparecer um linkzinho, você vai clicar, em alguns não precisa nem clicar, chegou, já abriu, e aí está à disposição o nosso guia de estudos. Fácil, não é? Fácil. Então, peça, esse é o nosso material didático que está à sua disposição, seja um aluno da Escola Bíblica. Tudo isso graças aos nossos anjos da esperança. Eu não posso deixar de passar hoje e agradecer a você, anjo da esperança, e você que no mês de agosto esteve junto com a gente na nossa campanha para tornar a nossa inteligência artificial, nossa robô esperança, com mais capacidade para alcançarmos estudar 20 mil pessoas por dia. Muito obrigado à sua doação. Você que acredita na Novo Tempo, você que, através da sua doação, faz com que a mensagem de salvação que nós levamos através do rádio, através da TV e através da web, alcance cada vez mais lugares e vidas sejam transformadas. Seja um anjo da esperança e junto com a gente vamos levar esta mensagem. O telefone está aparecendo aí na sua tela, é o 0 operadora 12 21 27, tem que fazer o contrário, né? Isso aqui, ó. 0 operadora 12 21 27 30 30. Seja um anjo da esperança. Obrigado a você que acredita nessa mensagem e você que no mês de agosto fez a sua doação especial. Vamos orar, estamos estudando o livro do Apocalipse. Isso mesmo, se você está passando por aqui, chegando pela primeira vez, estamos estudando o livro do Apocalipse e estudamos Daniel na temporada anterior e agora estudando esse livro profético do Novo Testamento. Vamos orar a Deus e vamos continuar o nosso estudo. Pai do céu, estamos juntos para abrirmos a Tua palavra. Nosso guia, o nosso material, ele só dá um caminho para irmos refletir na palavra, naquilo que o Senhor tem para nos dizer. Que o Senhor nos dê compreensão agora. Eu clamo por isso. Eu também quero orar, Senhor, pedindo uma bênção por cada um dos nossos telespectadores.
O Senhor conhece a realidade. O Senhor sabe a história. O Senhor que caminhou e caminha pelas igrejas, pelo mundo religioso cristão, pelo mundo todo. O Senhor que caminha, o Senhor caminha na casa, na família de cada um, o Senhor sabe a realidade. Por isso eu oro para que cada família encontre em Ti esperança. Eu faço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. Na oração eu acabei citando, lembrando, a gente vai estudar isso na sequência. O Senhor que caminha entre os candeeiros, entre as igrejas, todo o período da história cristã. Essa é uma linda mensagem do Apocalipse para a gente ter a certeza de que nunca estaremos sozinhos na vida. Lembra como a gente terminou o livro de Daniel? Segue a vida, segue o caminho, porque um dia você vai ter a vida eterna. Essa é a esperança que nós temos. Não sei se você acredita nisso ou não, mas eu gostaria de compartilhar essa mensagem com você todos os dias. Nós cremos que devemos fazer o melhor aqui, mas nós cremos que um dia o Senhor tem uma terra sem dor e sofrimento reservada para nós. Vamos lá? Quero continuar. O que a gente viu ontem? Primeiro, estamos na lição número 1, né? A gente vai até amanhã, vamos concluir a lição número 1, contagem regressiva para o futuro. Ontem a gente estudou, João estava apresentando aquilo que havia recebido do próprio Deus, né? Ele se transformou numa testemunha, num mártir. O Apocalipse revela aquilo que deveria acontecer nos últimos dias. Então nós temos períodos históricos, mas também aquilo que iria acontecer. E o conteúdo do livro do Apocalipse é o testemunho de Jesus, é a revelação profética, é a compreensão do que vai acontecer nos últimos momentos da história da humanidade. O testemunho de Jesus é o Espírito, é o que o Espírito revelou ao profeta, é o Espírito da profecia. No Apocalipse nós encontramos 7 bem-aventuranças, nós trabalhamos essas bem-aventuranças ontem. E vamos agora, e só falando sobre essa questão das bem-aventuranças, né, só para a gente resgatar, por que é importante a gente pensar nisso, a gente pensar que o Apocalipse é a revelação de Jesus, que a gente tem promessas de bênçãos, de felicidade, originalmente a palavra tem esse significado, de felicidade, uma felicidade que não é um momento, não é um ato externo, um sentimento externo, mas é aquilo que está dentro do nosso coração. Por que é importante a gente pensar nisso? Porque quando eu olho para o livro do Apocalipse dessa forma, eu tenho percepção, certeza de que eu não preciso ter receio, não preciso ter medo ao estudar o livro do Apocalipse, porque é a mensagem de salvação para a gente. É o que nós vamos ver hoje, a gente vai entender o processo de salvação dentro desse capítulo inicial, que é o capítulo 1, tá bom? Então vamos lá. Sequência, Apocalipse capítulo 1, verso 4, João às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é e que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Vamos refletir um pouquinho nesse verso. Então João deveria escrever isso que ele estava recebendo, esta mensagem que ele estava recebendo, e deveria enviar às 7 igrejas. E a gente tem aqui, eu só coloquei, eu vou estudar na sequência essas 7 igrejas, né? Essas eram 7 igrejas literais, tá? Elas estavam localizadas nas rotas principais do Império Romano. E depois a gente vai visualizar isso no mapa, mas numa sequência, uma diferença de 50, 60 quilômetros para cada uma. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, eram cidades importantes do Império nesta época, cidades que eram cidades que tinham em si uma cultura totalmente contrária à cultura apresentada pelo cristianismo, porque estamos falando de um domínio de uma nação pagã, que é o Império Romano,
E nessas cidades haviam comunidades religiosas, cristãs, igrejas. E João estava escrevendo esta mensagem do Apocalipse para essas igrejas, para essas cidades. Mas elas também representam, a gente vai ver isso, ao estudarmos as igrejas especificamente, elas representam períodos da história do cristianismo. E a gente vai ver claramente cada período. E a aplicação é, o Senhor vai cuidando da gente em cada momento da história, e esses momentos podem ser identificados, quando eu faço uma aplicação, eles podem ser identificados com momentos que eu passe na vida cristã. E a gente vai ver isso ao ler sobre, especificamente, a mensagem para cada igreja, tá? Então, elas se encontram na Ásia, a gente vai ver no mapa, na sequência, quando a gente trabalhar, essa é a região da Turquia hoje. Graça e paz, essa é uma saudação que se repete. Paulo usa muito essa saudação, né? A vós outros, da parte daquele que é e que era, e que há de vir. Essa é uma expressão que está muito ligada à visão, quando Moisés recebe a sua visão lá no livro de Êxodo, quando o Senhor chama Moisés para libertar o povo do Egito. É o que eu sou, o Deus eterno, o Deus que está e o Deus que é o futuro. É o Deus que sempre existiu. Difícil da gente compreender na visão humana, por sermos seres limitados, mortais, que passamos, por sermos seres finitos. E eu ouvi, muitas vezes eu dei aula há algum tempo, né, tanto para fundamental, quanto para o ensino básico, quanto para médio, e depois para o nível superior, aquela frase assim: pastor, de onde veio Deus? De onde veio Deus? Como a gente sempre quer definir assim, a origem de todas as coisas, a gente não consegue passar pela nossa mente e definirmos que Ele não tem um início. Ele é o início e Ele é o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele é o primeiro e o último. E o Apocalipse vai revelar isso. E esta mensagem ela é importante ao lermos o Apocalipse, porque eu estou crendo num Deus que é eterno. Essa é a grande diferença do cristianismo para qualquer outro movimento religioso. Nós cremos num Deus eterno. E crer num Deus eterno é ter a certeza que eu sei de onde eu vim, eu sei porque estou aqui e eu sei para onde eu vou. Fica claro isso para você? Que tentar, eu digo assim, né, procurar compreender isso vai fazer a diferença nas minhas crises existenciais. Porque todos nós temos, em algum momento da vida, nós temos confrontações, crises, onde a gente se pergunta assim, qual é o significado do viver? Principalmente quando a gente passa por algum momento de dificuldade, de tribulação, de perda. Talvez eu estou falando para você nesse momento que está vivendo isso. Uma frustração existencial. Eu lembro quando era adolescente, jovem, começando o ensino médio. Estudei num colégio interno lá no Rio Grande do Sul, IACS, Instituto Adventista Cruzeiro do Sul. Um abraço para os queridos amigos da cidade de Taquara que assistem e que conhecem o IACS. Eu lembro que eu li um livro, Crise Existencial, Existe Saída?, de um pastor muito conhecido na Igreja Adventista que naquela época estava surgindo, pastor Alejandro Bulhon. 2 livros me marcaram muito. Esse foi um, Crise Existencial, Existe Saída?, pequenos livros, pequenininho, livro de bolso, e o outro, Jesus, Tu és a minha vida. E quando você descobre que você pode passar por uma crise existencial, razão da existência, mas você encontra Jesus como aquele ser eterno, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, a vida passa a ter sentido. Eu queria te desafiar a isso.
a refletir sobre isso. Então ele está apresentando, né, esta mensagem daquele, o eterno, aquele que eles acreditavam, da parte dos 7 espíritos. Essa expressão 7 espíritos apresenta simbolicamente, estamos no livro profético, a pluralidade do Espírito Santo. É uma representação de plenitude e perfeição divina. Essa expressão, o 7, vai ser muito significativo dentro da Bíblia e dentro do livro do Apocalipse. Então, simboliza a totalidade e a perfeição. Ou seja, esta mensagem veio também através da atuação do Espírito Santo, revelando, apresentando o Espírito Santo, que é um ser da divindade, uma mensagem perfeita, porque a atuação do Espírito Santo é perfeita. Por isso que eu falei, eu não sei se você acredita no Espírito Santo ou não, mas a Bíblia deixa bem claro que o Espírito Santo é um ser da divindade, que esteve no processo de composição do texto bíblico, esteve no processo de orientação para que a gente recebesse a Bíblia do jeito que nós temos aqui hoje, e o Espírito Santo também iluminou o autor bíblico e ele vai nos dar compreensão. E é o que João está dizendo, ele recebeu aquilo do Senhor e uma atuação direta do Espírito Santo. Sequência para a gente que se acham diante do trono, e vamos lá. Então essa é uma carta para as 7 igrejas e para todos, né? A gente vai ver isso na sequência. E ele vai dizer, quem tem ouvidos, ouça. Então é uma mensagem para todos. No final da mensagem para cada igreja, no capítulo 2 e o capítulo 3, ele vai repetir a mesma expressão. No verso 7, no verso 11, no verso 17, no verso 29 do capítulo 2 e a partir do capítulo 3, no verso 6, 13 e 22. Para cada uma das igrejas, ele vai concluir dizendo, quem tem ouvidos, ouça. Mensagem para todos, o que o Espírito está dizendo para essas igrejas. Ouça. E é o que eu queria dizer para você agora. A mensagem que a gente procura apresentar é uma mensagem para todos. Respeitando a liberdade, respeitando a individualidade, respeitando o processo de compreensão, respeitando o pensamento no sentido, não está fazendo o nexo que você está falando aí, pastor. Se você deseja compartilhar a palavra verdadeiramente, entenda que do outro lado há alguém que pensa diferente, que teve um processo de compreensão de criação, vive um contexto totalmente diferente do seu. Então não queira obrigar ou queira que o tempo dele seja o mesmo do seu. É diferente. Isso acontece muito quando a gente começa a descobrir uma verdade da palavra e a gente quer que todo mundo tenha a mesma visão da gente e a gente questiona por que ele não consegue entender isso. Isso é obra do Espírito. Querido, isso é obra do Espírito. E o meu papel é compartilhar de forma coerente, equilibrada e respeitosa. Se ele vai aceitar e no tempo que ele vai aceitar, não sou eu. Julgar alguém porque ele não está entendendo o que eu estou dizendo, não é nosso papel. Essa é uma ação do Espírito Santo. Uma mensagem para todas as pessoas. Uma mensagem para todo aquele que abre o seu coração. Verso 5, e da parte de Jesus Cristo. Deus revelou isso, o Espírito Santo atuou, e da parte de Jesus a gente vê a divindade aqui. A fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Esse é um verso essencial nessa parte introdutória que a gente tem. Porque eu tenho uma descrição de Jesus Cristo aqui em cada fase do seu ministério de salvação. Deu para entender aqui como é importante a gente pensar? Ele, fiel testemunha. A palavra, já falei, né? Aquele que foi martirizado, a palavra originalmente, o primogênito dos mortos. A palavra primogênito, o primeiro a nascer.
nesta condição, o primeiro a nascer para me dar salvação. E soberano dos reis. Então, ele veio, ele sofreu, ele ressuscitou, o primeiro a ressuscitar para me dar a salvação. O primeiro a levantar da sepultura, daquela condição sem ter pecado, para que eu pudesse olhar para ele e não pecasse, tivesse salvação. Mas não só isso, aquele que virá para me dar salvação eterna. Vamos analisar isso de uma forma um pouco mais didática. Eu só queria voltar aqui, ó, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E aqui vale a pena a gente só destacar que o amor no texto bíblico está associado àquilo que foi feito, aquilo que a pessoa faz. E Deus dá prova do seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores, Ele morreu por nós. Então, quando eu digo amo, Ele me ama, Ele fez, Ele morreu. Porque na nossa cultura o amor está muito mais associado ao sentimento. E aqui é o comportamento. E eu revelo que eu amo através dos meus atos. Porque não tem separação dentro do texto bíblico. Tá? E agora sim, para a gente entender didaticamente os 3 estágios da salvação, a gente tem então a encarnação, a testemunha de Deus na humanidade, deixou o céu e se fez homem para nos salvar. O segundo estágio, morte e ressurreição, aquilo que o Senhor fez para nos salvar. A prática. Terceiro, a realeza, a nossa garantia para um dia vivermos a eternidade. Nesses 3 aspectos, nós temos claramente aquilo que o Senhor fez por nós. O Senhor deixou o céu, o Senhor morreu e ressuscitou, mas um dia Ele voltará. Portanto, na sequência do texto, só estou resumindo didaticamente. Ele nos ama. Pelo seu sangue nos libertou. Esta é a prova de que Ele nos ama. E constituiu o seu reino. Perceba, ele não vai terminar a sua obra aqui. Ele não parou. Ele vai completar a obra. Por isso, quando eu leio o Apocalipse, eu leio a história desde João até o momento final. Mas essa história está ligada ao quê? A história da humanidade, a queda do homem lá no Éden. E a restauração final que o Senhor Jesus Cristo fará. Então, reflexões importantes para a gente fazer, para a gente olhar com esse olhar. Por que eu tenho que ler o Apocalipse, né? Olha que mensagem linda. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, diz o verso 7. Até quantos o transpassaram? E de todas as tribos da terra, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Então, olha o que o Senhor está dizendo para essas igrejas. Olha o que o Senhor disse ao longo da história dos períodos das igrejas, do período da história do cristianismo. E olha o que o Senhor está dizendo para nós. Jesus Cristo veio, Jesus Cristo morreu, Ele subiu ao céu e um dia Ele vai te dar o reino. Ele vem com as nuvens. Lembra? Quando a gente vai para o primeiro capítulo de Atos, foi essa a promessa que os anjos deram. Quando a gente estudou agora no livro de Daniel, é assim que o Senhor termina dizendo assim: Daniel, continua a vida, você vai descansar, mas um dia você vai acordar para ter a eternidade. Vamos lá. Sequência. E aí no verso 8, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que é e aquele que há de vir. A expressão se repete, o Todo-Poderoso, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu trabalhei isso, o ser eterno, o Deus infinito. Difícil na nossa compreensão, mas a crença nesse Deus é a certeza da lógica para a existência. É isso que a gente quer pensar junto com você. Verso 17, quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, a gente vai trabalhar isso no programa de amanhã. Ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Ele vai ter a visão de Jesus Cristo,
A mesma visão, Daniel teve essa visão também. João vai ter uma outra semelhança que a gente tem com o livro de Daniel. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve essas coisas, diz: o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Sabe que Deus que a gente acredita? No Deus eterno. Aquele que foi, é, que há de vir. Eu não sei no que você acredita, mas eu quero hoje te desafiar a ter esse olhar para aquilo que a palavra apresenta. Sequência para a gente. Verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele recebe essa mensagem revelada através de Deus, através de Jesus Cristo, da atuação do Espírito, aquele que é o Senhor eterno, e agora ele tem que transmitir isso para as igrejas. E ele está recebendo isso. Ele está recebendo aonde? Na ilha de Patmos. E ele está lá exilado por causa da palavra de Deus. Esse é o período que o imperador romano Domiciano, que foi um imperador que perseguiu muito aos cristãos, provavelmente o final do governo de Domiciano, e ele persegue, ele intensamente quer destruir os cristãos. A gente vai trabalhar isso um pouquinho mais adiante, na mensagem à segunda igreja. É o período em que o sangue está sendo derramado dos cristãos, mas aquele sangue se torna, o sangue dos mártires se torna uma semente. E João foi exilado, tradicionalmente, porque preservou, se diz a tradição, preservou fidelidade à palavra. Iria ser morto, não negou a sua fé, e aquilo impressionou tanto que ele vai agora exilado para a ilha de Patmos. Eu vou parar aqui. Amanhã eu resgato para a gente continuar a falar os detalhes e dar informações técnicas. Mas eu quero dizer para você que a gente tem uma mensagem de esperança. João foi chamado a apresentar uma mensagem de esperança. Mensagem do Senhor Jesus Cristo, o eterno. Aquele que esteve no jardim, no processo da criação. Ele não tem começo. Ele criou, ele viu a queda. Esse Jesus veio à terra, morreu, ressuscitou e ele voltará. Você consegue olhar para o livro do Apocalipse com essa linda mensagem de salvação? Eu quero te convidar a ter esse olhar. Porque toda a Bíblia há um fio que liga do Gênesis ao Apocalipse. Esse fio é o sangue de Jesus Cristo, que nos dá esperança para a eternidade. Pai do céu, obrigado por essa mensagem. Obrigado por essa linda introdução que João dá no seu livro, mostrando que eu posso crer em Jesus Cristo. Assim eu sei de onde eu vim, porque eu estou aqui e para onde eu vou. Nos ajude a compreendermos esta mensagem e aceitarmos, vivermos em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos mais uma vez estudando esta mensagem. Eu quero encontrar você amanhã para a gente concluir a primeira semana e a lição 1. Um abraço e até amanhã.